A nossa DJ, a Yasmin, está de parabéns, viu? Ela está rápida ali, rapaz. Olha que benção. É assim que Deus vai levantando obreiros, obreiras, homens e mulheres de Deus. Apocalipse capítulo 21. Graças a Deus, nossa irmã Cristina já está de volta, né? Ela havia aí fraturado o pé, mas graças a Deus, ela já está junto conosco. Apocalipse capítulo 21, veja ali, irmãos, que delícia. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Quer dizer, linda, sem defeito. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E eis que estava sentado sobre o trono, disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus seja louvado. Que Deus bendiga a sua santa, bendita e poderosa palavra. Eu achei muito lindo assim. E eu, João, vi a nova cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém. Irmãos, nós temos que crer nesta palavra. A palavra de Deus é verdadeira e poderosa. Só dela estar aqui junto conosco aqui é um milagre, irmãos. Até hoje tentam, irmãos, falar que é um livro ultrapassado, que é uma palavra mentirosa. Mas tudo que está escrito aqui, irmãos, está acontecendo. Tudo. Porque tem um versículo na Bíblia que diz: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que ele fala acontece. Nós vemos, irmãos, até na criação do mundo, a Bíblia fala que o mundo era sem forma e vazia, até Deus proferir a palavra. E aí tudo que era sem forma e vazia veio à existência. E nós vemos um mundo, irmãos, criado segundo o poder da palavra do nosso Deus. Sabe outra coisa que eu acho mais interessante? Que depois ali no Novo Testamento a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. E todas elas subsistem e obedecem até hoje o poder da palavra. Nós vemos aí que os ateus, irmãos, chamam esses acontecimentos de mãe natureza. Não existe mãe natureza, existe o Criador, que daí diz e estabeleceu por ordem da sua palavra, para que a semente
ela ao morrer, cair na terra, ela gere vida. O poder da palavra de Deus, irmãos, é tão tremendo que o mar, até hoje, resiste e obedece à sua palavra. Por maior que venha a onda, Deus estabeleceu limites. Ela vem e volta, porque ela obedece à palavra de Deus. Aí você vai me falar assim, mas e por que houve o tsunami? Porque houve e acontece de repente algumas ressacas, o mar bravio, porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveria terremoto, tsunamis, tempestades, pragas, pestes, guerras e rumores de guerra. Olha a palavra de Deus. Tudo está escrito aqui. E tudo que está escrito acontece. O maior poder da palavra, qual o homem tem que se dobrar, acreditando, não acreditando, até aquele ateu que não acredita, é a morte. A morte, ela veio a existir, irmão. Ela não existia, mas ela veio a existir, porque Deus falou, escute, Adão e Eva, tudo vocês podem tocar e comer aqui deste paraíso. Mas aqui a árvore da ciência do bem e do mal, não toque. Porque o dia que você tocar nela, a morte vai existir. Mas eles não sabiam que era a morte. Aí o diabo vem, a morte é boa. E a morte é... Vocês não têm ideia que fantástica que ela é. E foi. E por Adão e Eva não criem na palavra. Tocaram e a morte veio a existir. A hora que Deus procurou Adão e Eva, os dois escondidos. Porque abriram-se os olhos e viram que estavam nus. Tentaram se cobrir com folhas de figueiras. E Deus chamava Adão, Deus já sabia. Onde tu estás? Estou aqui. Por que você se escondeu? Porque estou nu. É interessante, irmãos. O poder da palavra é tão maravilhoso. Quem abriu seus olhos, Adão? A serpente. Adão já falou, a mulher que o Senhor me deu. Já atacou a responsabilidade da mulher. Ela enganou. E aí Deus já teve que fazer o quê? Matar o primeiro cordeiro. Falando assim, com as suas próprias mãos, você nunca vai cobrir a sua vergonha diante de mim. Com as suas próprias mãos, nunca você vai cobrir os seus pecados. Foi lá, Deus matou um cordeiro e vestiu ele com as peles. E aquilo já era falando do quê, irmãos? Do cordeiro que morreu por nós ali na cruz. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é majestosa. Deus aí olhou para Adão, Adão, por causa da tua desobediência, por não crer na palavra, maldita é a terra. Você condenou pela sua atitude, você condenou a terra a ser maldita. Espinhos e cardos vão crescer sobre essa terra. E não dói um espinho na nossa carne, irmãos? Esses espinhos são as enfermidades, os problemas, as dificuldades. Hoje mesmo minha irmã Juliana ligou para mim, falou, senti aqui, tem um homem ali no Monte Branco, ele é revoltado com Deus. Ele sempre disse que foi um homem muito de presença, um jovem, de repente pegou, irmãos, um câncer na sua perna, foi amputando, cortando, e ele é revoltado com isso.
E ela falou, olha, já deve estar meio nas últimas, porque depois que amputando parece que o câncer é assim. Ela falou assim, lá, eu estava aqui na UPA, no Piracicamirim, falou, dá para mim ir umas 5 horas. Eu cheguei 3 horas, ele tinha recebido algo. E eu estava até ali, percebi as pessoas iam, volta com Deus. Esses problemas, essas dificuldades, não foi Deus, irmãos, que trouxe ao mundo. Quem trouxe foi a atitude de um homem e de uma mulher que não creu na palavra, que não acreditou na palavra que Deus disse. Então todos esses problemas que vemos hoje aqui no mundo, irmãos, a qual sofremos a nossa própria carne, não é Deus, irmãos, que trouxe para nós. Foi não crer e não obedecer a palavra. Aí as pessoas se rebelam, se revoltam com Deus. E a sua atitude é o que você plantou. Aí eu estava também, esses tempos atrás também, acho que hoje mesmo, né? Escutando ali com a Marisa, o que você colhe, você planta. E não é verdade, irmão? Aí de repente, quantos jovens blasfemam tanto contra Deus? Jovens desonram pais e mães. Aí morrem, ainda jovens. Aí de repente depois escuta ali o pai e a mãe ainda revoltado com Deus, porque Deus não guardou. Palavra, Deus não volta a sua palavra para trás. Então eu quero que todos os irmãos entendam uma coisa, irmãos. A palavra de Deus se cumpre. A morte está aí, ó, a mostrar para qualquer um que não acredita na palavra. Troca um coração, troca rim, troca pulmão, pode trocar o que quiser. Mas não conseguem dar jeito para a morte. Aí começam a inventar 1001 teorias diabólicas para tentar, né, minimizar aí a dor da separação. Os espíritos vão ficar aí vagando. Quem sabe ele vai, depois ele volta, né? Tudo mentira do diabo. A mesma Bíblia diz: ao homem está ordenado a morrer uma única só vez. Não vai morrer duas, uma única só vez. Vindo depois disso, o juízo de Deus. E o juízo de Deus é sem misericórdia para os desobedientes, para aqueles que tratam a palavra de Deus com qualquer palavra desses políticos, enganadores, mentirosos, creem mais na palavra de homens mentirosos, de homens que escreveram os seus livros aí e morreram, do que na palavra de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom... O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, irmãos, eu li aí esse versículo para que eu e você possa entender uma coisa. Nós que cremos, irmãos, nesta palavra, nós que obedecemos esta palavra, essa mesma palavra vem e nos fala: há novos céus e nova terra, onde se habita a justiça. Então nós, os que cremos, irmãos, temos a esperança de que daqui a pouquinho estaremos com Ele nesse novo céu e nessa nova terra, aonde habita a justiça. Ali não haverá mais morte. Olha que glória, que bênção, irmãos. Ali não haverá mais enfermidade, ali não vai haver mais injustiças.
Ali haverá só o amor do nosso Deus. E aí, de repente, irmãos, hoje, essa semana mesmo, né? O pastor Zedequias foi ali almoçar junto conosco. E daí toda hora ele lembrando, né? De repente começa a chorar, lembrando dos irmãos que já foram. E ele começa também a cantar alguns hinos, ele e meu pai ali. E eu falei, meu Deus, daqui a pouquinho nós estaremos com eles na glória. Essa é a esperança nossa, meus irmãos. Que delícia! Nós sabemos para onde nós vamos, irmãos. Estamos caminhando junto ao céu, rumo ao céu, irmãos. Com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com essa roupa suja, com essa carne, mas nós estamos caminhando. É igual o filho pródigo. Acabou de sair do chiqueiro, estava ali com aquela roupa, irmão. Muitas vezes até fedido, com aqueles problemas, mas perguntar, para onde você está indo? Você estava até agora, estou voltando para a casa do meu pai. Desse jeito, quem falou que você vai? Estou caminhando, estou sem força, mas eu vou chegar até a casa do meu pai, porque eu sei que lá há abundância de pão, porque eu sei que lá vai ter um Deus que vai me abraçar. É isso. Estava ali conversando. Triste é aqueles que de repente até, irmãos, começaram bem, mas terminaram mal. Como comentei aqui, estava até na igreja aqueles que de repente se tornam religiosos, acostumados, só vem para a igreja, isso aqui, larga a mãozinha, isso aqui, mas não consegue entender, irmãos, que nós temos que adorá-lo. Nós temos que toda hora, durante o dia, eu te amo, Senhor, obrigado, tu és maravilhoso, ter o seu momento com Ele, falar com Ele, vá se acostumando, porque por toda a eternidade estaremos com Ele. É muito triste ver aqueles que de repente abandonaram a fé, até começaram a servir a outros deuses, de letra minúscula, e aí morrem, sem saber para onde vão. Eu e você, meu irmão, a Bíblia diz que há novo céu e nova terra, e a Bíblia diz que vai para lá, vai estar no céu, quem recebeu Jesus como único Senhor e Salvador. Se nós fizéssemos aqui, irmãos, como é que quando nós queremos fazer uma viagem, nós vamos ali até naquela, ali que vende, agência de turismo, eles têm ali, como que se fala? Aqueles folder, é isso? Olha, pacote. E aí, deixa eu ver para onde eu vou. Aí começa a ver aquelas fotos, meu Deus, cada foto linda, maravilhosa. É lá que eu quero ir. Acabamos de ler aqui, irmãos, que esse céu existe, é real e é verdadeiro. A Bíblia diz um pouquinho, um versículo antes ali, as suas ruas são de ouro e de cristais, os seus muros são de jaspe. Foi como o nosso irmão Hélio cantou aqui, irmãos. Lá haverá somente a presença do nosso Deus, não vai precisar de sol, o mar já não vai existir mais. Irmãos, é para nós ficarmos assim, é para lá que eu quero ir. Irmãos, olha, o crente, o verdadeiro crente, quem crê nesta palavra, quem crê que é o novo céu e a nova terra, olha que ele abre os olhos de manhã, eita, estou aqui na terra, obrigado, Senhor, mas eu queria estar na glória, porque o novo amanhecer, irmãos, do verdadeiro crente é esse. A hora que eu fechar os meus olhos e esse corpo na tumba se deitar, eu estarei com ele, pois foi assim que Paulo disse. Perguntaram para ele, como é que você não tem medo da morte? Estão falando que vão te perseguir, vão bater em você, isso, aquilo. Ele falou assim para os irmãos, por favor, vocês estão me magoando o meu coração.
Porque eu não só estou disposto a ir a Jerusalém, a sofrer e padecer, pois estou pronto até morrer por Cristo, porque eu sei que se esse corpo meu aqui terrestre se desfizer, eu estarei com Ele num corpo glorioso, não feito por mãos de homens, mas por mãos eternas do céu. O verdadeiro crente, irmãos, que crê nesta palavra, que fala sobre novos céus e nova terra, vive essa esperança, irmãos. Não tem medo de nada. Crente que tem medo de morte, irmãos, tem algo esquisito aí. Eu não procuro a morte, irmãos, porque até a palavra de Deus fala: ai de ti se você destruir esse templo. Porque por enquanto nesse tabernáculo terrestre, esse tabernáculo provisório, eu ainda me manifesto na terra através de ti. Por isso não destrua esse tabernáculo, cuide dele, mas é provisório, que daqui a pouquinho nós vamos receber um eterno. Então quero que os irmãos entendam, irmãos, que há-se novos céus e nova terra, e o único jeito de ir, quando você vai ali naquela agência de turismo, quando você escolhe que quer ir ali, tem um caminho para ir para lá. Não adianta você querer tomar outra direção. Como é que eu faço? Eu vou pegar avião, vai ter uma escala assim, assim, e você chega lá. A Bíblia diz que o único meio de chegar ao céu, o único caminho é Jesus. Ele olha para caramba e fala: quer ir morar no céu, quer ir para o céu, quer ir em novos céus e nova terra, onde se habita a justiça, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem tristeza, nem clamor, a morte não vai existir. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir para o céu se não for através de mim. É crendo e aceitando ao Senhor Jesus e falando assim: Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Pronto, irmãos, já coloca um selo, está endereçado ao céu. A Bíblia fala, irmãos, que a hora que a gente aceita Jesus, na mesma hora a gente recebe um selo, o penhor do Espírito Santo. É Jesus falando assim: eu vou dar algo de muito valor e vou deixar. E quando esse penhor é assim, pode ficar tranquilo que eu vou vir buscar, porque é meu, é da parte do meu Pai que eu estou dando para vocês, para que vocês vá caminhando aqui sobre essa terra com este selo, para que Satanás e quem puder olhar saiba que você está endereçado ao céu e ninguém toca, ninguém mexe. Essa carta está endereçada ao céu, porque temos um selo. Esse selo, irmãos, é o selo da promessa. Da promessa de quem? De um pastor, de um padre, de um político, de um grande homem nessa terra? Não, é a promessa que Deus disse: quem tem este selo vai morar no céu. Eu acho tão lindo, irmãos, que tem uma parte em Hebreus é lindo, que eu li de menino, esse livro de Hebreus. A Bíblia fala que Deus, não tendo alguém maior do que Ele para jurar, jurou por si mesmo. Coisa linda, irmãos. Eu escuto, não tem ninguém maior, porque os homens, até vem assim, escrito assim, porque os homens assim, irmãos, eles têm uma mania até para acabar com a discórdia, a contenda. Eles falam: olha, eu juro pelo meu pai, eu juro por aquilo, por aquele outro, alguém maior. E aí até as pessoas, ele vai pagar. Mas Deus fala assim: não tendo ninguém maior do que eu, jurou por si mesmo, e não há quem revogue esta palavra. Não há quem consiga voltar para trás. O que Deus falou está falado, meu irmão. Eu e você vamos morar no céu pelo sacrifício de Jesus na cruz. E ponto final. Não precisamos fazer mais nada. Simplesmente crer no poder desta palavra.
Alguém que achar que precisa para mim morar no céu, eu preciso fazer isso. Você não vai, você vai para o inferno. Eu vou morar no céu pelo que Cristo fez. Eu creio nesta palavra, eu vivo por ela, eu respiro ela. Porque fiel é o que prometeu. Fiel é quem prometeu esta palavra, onde não há sombra, nem dúvida de variação. É a palavra desse Deus que acabou de dizer. É como João disse, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que estava ali como uma noiva que estava sendo preparada para ser adereçada ao seu noivo. Assim é a santa cidade onde eu e você vamos morar. Então, meus irmãos, aguenta firme. Eu olho assim, eu vi e vejo alguns irmãos que nem estavam lá, meu pai, meu tio. Eles já veem de idade e falam, que gostoso. Está bem pertinho. Daqui a pouco estará com ele na glória. Essa é a alegria nossa, meus irmãos. É por isso que estamos aqui, para adorá-lo, porque nós não merecíamos isso. Nós somos maus, mas ele mesmo assim, na maior letra desse hino, aquela mulher adulta não tinha nada a oferecer a Jesus, a não ser os meus pecados, mas mesmo assim, ele me amou e me deu vida. Era morte, que a lei de Moisés mandava fazer era me matar, mas ele me deu em troca a vida. Por isso, meus irmãos, adore a Deus, adore, glorifique, exalte, não deixe de adorar. Venha para os cultos, irmãos, venha adorar a esse Deus. Ore na sua casa, glorifique, dê seu momento, irmãos, ali. É tão gostoso, como agradeço a Deus, irmãos. No momento, aquela hora na madrugada, até parece que é meio pé, mas daqui a pouco eu lembrei. Estou falando com o meu rei. E entro com ousadia na presença dele. Fala claramente, eu falo, Senhor, me ajude, eu preciso de ti, tu és o meu socorro. E aí já sente aquela presença, irmãos, a gente ir acostumando, porque assim vai ser no céu. Amém, meus irmãos? Então creiam e tenham alegria, fiquem felizes, irmãos. Que para nós o amanhã existe. Para nós o amanhã é real. Agora para muitos aí, irmãos, religiosos, que não creem nessa palavra, eles ficam com medo até de fechar os olhos, com medo de não acordar mais. Que a Bíblia fala que aqueles que não for para o céu, é triste, irmãos. A Bíblia fala que vai para o inferno, onde haverá pranto e rangeres de dente por toda a eternidade. Vamos ficar em pé.